provocações ainda. Estamos aqui cada vez mais doidos, cada vez mais recebendo e-mails divertidos e cada vez mais sendo, evidentemente, mais vistos do que os livros que teriam que ser lidos nesse país. Hoje nós temos um convidado que vocês vão gostar muito de ouvir, porque em si a sua vida é uma provocação. E vamos ver o que ele fala, como é que ele mostra a sua alma para nós. Quando esse nosso convidado fez 14 anos, o rabino Henri Sobel achou que ele levava jeito para rabi. 3 anos depois, ele virou comunista e ateu, abandonou a sinagoga. Tinha também a psicoterapia, largou para ser goleiro da seleção da escola. É a reencarnação de Yashin, o Aranha Negra, aquele grande goleiro russo. Falavam isso dele. Anos depois de muitas outras psicoterapias, ele voltou ao judaísmo. Trocou Marx pelo PSDB, virou o homem mais influente do mercado editorial brasileiro. Ele é Luiz Schwartz. Luiz Schwartz. Uns dizem que você é o Roberto Marinho dos livros. Outros dizem que não, que você está mais para o Boni dos livros. Quem tem razão? Não sou eu que vou julgar, né? Mas eu acho que nenhum dos dois. Eu não acredito que eu me encaixe muito no perfil nem do Roberto Marinho, nem do Boni. São pessoas que tiveram uma trajetória profissional bonita, muito bem sucedida, mas eu acho que eu sou diferente dos dois. Isso é outra coisa. Eu espero ser, pretendo ser, quer dizer, se eu puder... Se a gente resolver essa questão logo na primeira pergunta, o programa fica sem graça. Não, vamos enlouquecer, então, vamos enlouquecer. Eu acho que não Você dá para de me provocar, hein, Luiz? Espera aí, calma, o programa não acaba aí, não. O programa começa aqui e aguarde. Por que a maioria dos livros lançados é tão mal divulgada na imprensa? Será que é? Na verdade, eu acho que a imprensa brasileira, ela trabalha, dá um espaço para livros. Já houve momentos em que havia uma divulgação maior do que há hoje, mas o Brasil não peca pela falta de uma mídia cultural. A gente pode dizer, bom, não há críticos literários atuantes hoje em dia, como havia antigamente, com os rodapés literários. Espaço para jornalismo literário, para cobertura de cultura no Brasil, eu acho que há e há bastante. O que eu diria que pode ser melhor, pode ser mais crítico, de melhor qualidade. E você acredita que os livros lançados têm a repercussão e a venda que merecem? Tem uma dificuldade geral no mercado de livros no mundo, que é o excesso, quer dizer, o maior número de livros publicados do que de leitores. Esse é um problema que é endêmico. Maior número de livros publicados do que de leitores querendo ler esses livros. Então, você tem uma disputa muito grande pela repercussão desses livros. Muitos livros acabam sendo injustiçados dentro dessa situação. Grandes livros que não acabam tendo a repercussão e a venda necessária. Isso não é uma coisa exclusiva nossa. Aqui talvez, como ainda nós temos muito a ganhar no sentido de dar mais educação para o povo e criar um número de leitores muito maior, eu acho que esse problema se agrava, quer dizer, um problema mais grave no sentido em que ainda você tem um público em formação, um público potencial para ser formado muito grande. Desde que eu me conheço se fala isso, Luiz. Mas, desde que eu me conheço, fala. Aqui está, qualquer país, qualquer França, qualquer Berlim, qualquer Rússia, publica uma porrada. Porque desde que você se conhece, você vive no Brasil, que é um país com desigualdade de distribuição total, de renda, com baixo índice de educação, um acesso a bens de consumo restrito. Então, isso faz parte da infelicidade da nossa história. Exatamente. Alguns autores dizem que a crítica literária dos jornais não passa de ação entre amigos. Fale sobre isso. Eu não concordo. Eu acho que houve uma profissionalização do jornalismo. De alguma forma, essa profissionalização pode ter caminhado por uma linha que a gente gosta ou que a gente não gosta. Notícias menores, menos analíticas, a concorrência com a internet, com a televisão, tem uma série de questões que a gente pode discutir.
No entanto, eu não acho que a gente ainda está naquela fase do compadrio em que o jornalismo vivia há um tempo atrás. Existem críticos, jornalistas que fazem o trabalho e tal. O que eu reclamo, eu estou talvez me repetindo, é a falta do crítico de peso atuando para análise das obras novas brasileiras. Quer dizer, você não tem grandes críticos atuando no jornalismo brasileiro que façam análises menos jornalísticas. Luiz, os editores, eles acham que o público brasileiro é ignorante? Achavam. Quando eu comecei a trabalhar no mercado editorial, coisa muito engraçada, havia editores que julgavam que não devia se mandar livros para a imprensa, porque a imprensa publicaria uma resenha e o público brasileiro era de natureza tal que, lendo uma resenha, ele não precisaria ler o livro. Quer dizer, o editor tinha um preconceito contra o público leitor. Eu acho que isso já não existe, porque a prova é que um livro bom, muitas vezes, acaba se transformando num sucesso, a revelia, às vezes, até de uma divulgação mais fraca ou qualquer coisa assim, porque o público sabe escolher. Eu acho que essa realidade se impôs. Sabe escolher Paulo Coelho? Veja, Paulo Coelho é um fenômeno mundial, mas se a gente for pensar, quer dizer, o que vocês terem me trazido aqui para o programa, eu tenho uma editora que não publica best-sellers convencionais. A gente só publica livros de qualidade. Nós estamos sempre com alguns livros na lista de mais vendidos, em alguns momentos, às vezes, até com muitos livros, né? Então, eu acho que o Brasil tem essa coisa, um público pequeno, um público ainda em formação, mas uma parte desse público de estratificação culta sabe escolher. Nós temos, às vezes, a lista de mais vendidos mais culta do que num país como os Estados Unidos, por exemplo. Agora, curioso, né? Esse país, meu Deus do céu, esse meu país me mata, viu? O Brasil tirou o último lugar num torneio internacional de leitura por estudantes. O que o dono de uma editora tem que dizer a respeito disso, hein? Eu tenho que lamentar junto com você, sofrer, né? Saímos daqui juntos reclamando e tentando. Eu tenho que tentar fazer o meu trabalho da melhor maneira possível, tornar o livro mais atraente, tornar o bom livro mais atraente. No caso No Brasil, o Rubem Fonseca vender 70 mil livros é a glória. Nos Estados Unidos, quase 1 milhão vendeu O Historiador, da estreante Elizabeth Kostova. Eles leem melhor que nós? Olha, se você pensar, por exemplo, nos Estados Unidos, o quanto esse país é fechado a uma tradução, quanto é um país que só lê seus escritores, os escritores americanos ou anglo-saxões. Então, só por esse fato, quer dizer, nós estamos muito mais abertos à universalidade da literatura. Então, eu já relativizaria essa informação de que o americano lê melhor. Eu não tendo a concordar com isso. Mas a gente pega o metrô nos Estados Unidos, em Nova York, está todo mundo com um livrinho lendo, as pessoas... Sim. Aí a gente volta para a nossa questão anterior, poder aquisitivo, educação. São pessoas que têm acesso... Não fala educação, hein? Falou educação, quando é que vai ter um projeto de educação de 30 anos nesse país? Nunca vai ter. Lá no Japão, quem não sabe ler vai preso. Aqui são eleitos, é foda. O livro é rebelde. Ele não obedece fórmulas. Quando você disse isso, você estava se referindo aos livros de quem? Eu estava me referindo à natureza do livro em geral. Quer dizer, se você tivesse, como qualquer produção artística, se houver uma fórmula para a produção artística, ela deixa de ser arte. No teatro, no cinema, ou qualquer coisa. Acabam as indústrias. Para que fazer então indústria? Faz só show business. E isso é uma coisa interessante que ficou muito comprovada no momento em que as grandes corporações jornalísticas tentaram juntar, vamos dizer, entraram desde em Hollywood quanto na indústria editorial. Não adianta que você não consegue fabricar uma Marguerite Yourcenar na Coreia e um Umberto Eco na Hungria, enfim. E havia essa tendência, um sucesso querendo ser imitado e copiado. Então, o que eu disse quando falei essa frase, eu quis dizer é que o livro é rebelde a uma fórmula que você não consegue dizer. Põe uma pitadinha de romance histórico, mais outra pitadinha assim que vai dar certo.
Com quem você lucra mais, autores brasileiros ou estrangeiros? Bem mais com autores brasileiros, ao contrário do que se fala. Muitas vezes existe um populismo nacionalista, que eu acho péssimo em literatura, em arte em geral. Quer dizer, uma das qualidades da arte é a sua universalidade, é você poder estar lendo um livro escrito no Japão no século passado e você compartilhar das sensações que fizeram aquele escritor ou aquela escritora escreverem aquilo. Mas, então por isso se fala, é muito mais fácil, o marketing já vem pronto. Não, um escritor brasileiro você consegue promover melhor, você consegue fazer com que ele seja adotável em escolas, e a descoberta de um grande escritor é o que um editor pode dar para o seu país. Quer dizer, além de ser, eu acho que o trabalho mais importante, que é divulgar um escritor brasileiro, sem dizer que ele é melhor do que o estrangeiro por ser brasileiro, que isso é uma besteira, eu acho ainda mais fácil vender o escritor brasileiro do que o escritor estrangeiro. Pergunta agora, hein? Você paga 1 milhão de adiantamento aos autores? Nunca paguei essa quantia. Mas você não paga. acho que existe um pecado em fazer isso. Quer dizer, nós estamos vivendo num sistema capitalista e a minha empresa é uma empresa comercial. Eu tenho que concorrer com as outras editoras e eu devo pagar os adiantamentos aos escritores conforme a expectativa de venda. Se houver um livro com expectativa de venda que justifique 1 milhão, eu pagarei. Isso não Mesmo aconteceu. que você diga que não adianta ter expectativa. Mas no fundo quer dizer, você não consegue ter uma fórmula, mas a expectativa você não consegue tirar do seu Você trabalho. lê tudo antes de editar? Hoje é impossível que eu leia todos os livros que a Companhia das Letras publica, até porque eu leio vários que acabam não sendo publicados. Quer dizer, a gente se divide o trabalho lá e... É melhor você não ler. Não, eu gosto de ler todos os livros brasileiros, todos os livros de ficção, pelo menos ficção brasileira, na medida do possível. Mas muitas vezes eu estou ocupado com um livro que tem que ser analisado, nós temos 4, 5 Agora, editores. você acaba de participar da Feira do Livro de Londres. Você preferiu ela à Bienal do Livro em São Paulo? Não, eu participei das duas. A reencarnação de Ashen, o Aranha Negra. Por que você largou o futebol? Larguei porque eu fiquei gordo e velho, né? E eu era um goleiro bom, e aí jogar mal, quando a gente joga bem, a gente não consegue jogar mal, falta aquela humildade que você já não adquiriu com as boas exibições anteriores, né? Então, acabam com a nossa vida, não né? dá. Aí Acabam com a você nossa vê que a vida. bola entrou, você achava que você ia agarrar, fica uns segundos a mais caído até levantar para pegar a bola nas redes. É um livro que não vendeu nem 10 exemplares. Agora, deu numa reportagem sobre você que nem Sharon Stone lhe entusiasmou. O que é isso? Fundamentalismo judaico-cristão? Não, eu nunca conhecia Sharon Stone. Eu me entusiasmo com ela nas telas. Se ela fizer assim para você, você vai? Eu acho que eu vou cumprimentá-la, conhecê-la, uma mulher importante. Tá bem, não quero mas... mais saber dessas coisas. Olha aqui, Caio Túlio Costa, ombudsman da Folha de São Paulo, diz que você não editou o livro dele porque ele era brigado com os jornalistas Augusto Nunes e Paulo Francis. Defenda-se. Na verdade, desde que eu comecei a Companhia das Letras, eu estabeleci o seguinte, que como editor, eu não sou jornalista, não tenho um jornal, eu não preciso entrar em polêmica. Então, no caso de um livro que era um ataque frontal a um amigo, no caso Paulo Francis, eu não me lembrava desse aspecto do Augusto Nunes. Eu disse ao Caio Túlio, eu era muito amigo dos dois, e os dois brigaram muito feio, e havia um capítulo de ataque ao Paulo Francis. Então eu disse, olha, Caio, se me trouxerem um livro com um capítulo inteiro te atacando, eu também não vou publicar. Isso é uma regra, eu não tenho... E você não tinha nenhum amigo que o Paulo Francis atacou? Atacou no jornal, mas não na minha editora. Quem é que você gostaria de ter editado e não editou? Guimarães Rosa, Jorge Luiz Borges, aí a lista é muito grande. A Companhia das Letras estava para se associar a videofilmes dos irmãos Moreira Salles, no que deu? Não, de certa maneira, nós não somos e não somos. A Companhia das Letras, depois de 3 anos em que ela era propriedade
da minha família exclusivamente, minha e de uma gráfica dos meus pais, essa parte dos meus familiares foi vendida a uma empresa do grupo dos Moreira Salles, dos irmãos Moreira Salles. Então não é uma associação com a Videofilmes, é uma associação com Fernando, João, Walter e Pedro. Me diga uma coisa, que livro que você não escreveria nem que te implorassem? Eu não escreveria um livro preconceituoso, eu tentaria não escrever um mau livro, quer dizer... E qual grande livro que você gostaria de ter escrito? Eu acho que é o que eu estou por escrever. Estou tentando escrever um livro que não sei se será um grande livro, talvez seja um bom livro. Você prefere uma obra ou um destino humano? Uma obra ou um destino? Um destino humano. Os dois, né? É um destino humano carregando uma obra. Arte ou ciência exata? A arte, eu não Ordem faço... ou caos? Caos. Qual foi a maior imprudência da sua vida? Fala, porque a gente pensa pior do que foi, hein? Maior imprudência. Puxa, mas eu sou um cara tão careta, tão prudente. Olha, pelo que eu vi aqui, um movimento de vida que nem o Nureyev fez. A maior no palco. imprudência foi ter permitido que achassem que eu podia ser rabino. Isso não é imprudência sua, é deles? Tá. Mas eu devo ter feito alguma coisa para isso. Tá. Né? Você já deu vexame alguma vez? Vexame, assim, por ser uma pessoa esquecida, às vezes, ou desligada, mas... Digo um grande vexame. Não, um vexamezão, assim. Você chora? Choro. Por quê? Eu sou mole, eu choro com facilidade. Você chora diante da beleza? Não, eu me emociono, mas eu não choro. Dos livros que você dita, você lê e chora? Não choro, me emociono também, com alguns. Você entra em angústia? Muito. Como é que você sai dela? Com esporte, com remédio, com... Não é depressão que eu estou falando, angústia é menos que depressão. Depressão é remédio mesmo. Depressão sai com remédio, angústia... Sabe o que eu resolvi fazer? Resolvi botar depressão e angústia tudo dentro de mim, quer dizer, não tem problema, eu já tenho elas lá dentro, que fiquem lá e pronto, não sai mais e fica comigo mesmo. Você prefere aparecer ou ser? Não, eu prefiro não aparecer. É mesmo? É. Low profile? Total, se puder. Prestígio ou boa morte? Boa morte. Claro, né? Quem é que você gostaria de conhecer profundamente? Quem eu gostaria de conhecer profundamente? Talvez Jorge Luiz Borges, sim. Teria um enorme prazer, mas ele não permitiria, né? Permitiria, sim. A japonesa lá deixaria. Me diga uma coisa, quem é que você atravessaria a rua para não ver uma determinada pessoa que vem caminhando? Tem alguma pessoa que você atravessaria a rua? Para não ver? Qualquer tirano, ditador, político. Eu não tenho muita proximidade hoje em dia com... Tá bom, olha aqui, a gente não conseguiu arrancar a tua alma, mas agora então você use sua liberdade, que talvez você não tenha tido, que você gostaria de ter um momento, e fale para aquela câmara, para terminar a sua entrevista, tudo que você gostaria de falar, com toda a liberdade que você quiser. Aproveite. Obrigado por me ouvir e gostaria que as pessoas gostassem tanto da literatura quanto eu gosto. Tá bom, então dá um abraço, que a única coisa falsa desse programa é um abraço. Ninguém é escritor das 8 ao meio-dia e das 2 às 6. Quem é poeta sempre. E se vê continuadamente assaltado pela poesia. Assim como o pintor é assediado pelas cores e pelas formas, assim como o músico se sente procurado pelo estranho mundo dos sons, que é o mundo mais estranho das artes, o escritor deve pensar que tudo é argila, com que fará da miserável circunstância de nossa vida alguma coisa que possa aspirar à eternidade.
Ai de mim, ai de mim. Míseros restos, aqui estamos de novo, provocações. Provocações, né? Esse periscópio sobre o oceano do social. Esse programa recebe muitos e-mails, jovens dizendo que trazemos aqui algumas pessoas incríveis que ninguém conhecia. Alguns outros jovens, na realidade, em número muito menor, querem ver aqui só gente conhecida. Hoje nós vamos atender esses jovens. Gente que os jovens conhecem. Nós trouxemos aqui uma atriz com mais de 45 anos de carreira, uma grande atriz. Pouco conhecida porque só fez uma telenovela, mas é indiscutível no teatro brasileiro. Ela acaba de se tornar uma celebridade entre os jovens que não saem da internet. Ela fez um monólogo de curta-metragem em que ela aparece no YouTube, Tapa na Pantera. Já foi visto por mais de 1.300.000 pessoas, mais público do que ela teve numa vida inteira de teatro. Ela é Maria Alice Vergueiro. Oba. Maria Alice Vergueiro, diga para nós aqui, para arrancarmos a sua alma, como é ir de Bertolt Brecht, Thomas Bernhard, à internet e ficar famosa? Só rindo, velho. Olha, na verdade eu não deixei de ser brechtiana, porque quando eu me vejo nesse YouTube, eu falo, olha como eu sou brechtiana. Porque eu, Maria Alice e a Pantera somos, na verdade, vasos comunicantes. Eu acabo sendo como você, quando é ator. Você tem uma persona, você não deixa de ser o Abu Janra. O Abu Janra chega primeiro, não é? Você está falando também de Greta Garbo? Claro, simplesmente os grandes. Mas não é? Você acaba chegando primeiro, e é isso que o Brecht quer. Que você seja você através da personagem. Você quer? Claro, eu fumo no cachimbo, porque o que faz mal é o papelzinho. De vez em quando me dá um branco assim. Você fica... De repente você fica... Tem assim... Uma coisa de... Você vai, entende? Você vai. Depois... Você se pergunta a si mesmo, para onde eu fui? Eu sinto que a minha memória anda meio esquisita, eu quero lembrar uma palavra, esqueço, de repente eu esqueço onde eu estou. Um dia desse eu esqueci meu nome, me chamavam Helena, eu olhava e dizia, será que sou eu? Aí eu peguei e tirei a carteira de identidade. E me reconheci, Maria Alice. Daí eu fui ao médico, né, claro. E o médico, imagine que ele começou a tomar nota e disse, desde quando a senhora está sentindo isso, dona? Eu falei, isso o que, doutor? E saí de lá sem saber o que era isso. Maria Alice Vergueiro, mãe coragem, Medeia, agressiva, insensata, sensata, simples, bem e mal, tudo ao mesmo tempo. Diga agora a esses jovens, por que Tapa na Pantera? Depois a gente fala de outras coisas. Bom, Pantera, todo mundo sabe o que é, né? Pantera, leopardo. A Pantera tá lá quietinha, sentadinha, vem alguém e faz pá na Pantera. A Pantera começa realmente a perceber coisas que o mundo real não permite. Então, é mais ou menos isso, quer dizer, você acaba ficando fora de sigo. Entendeu? E veio o teu lado animal. E Pantera, porque Pantera é muito bonita, né? É mais bonita do que a onça pintada. Eu acho a Pantera um tesão, porra, Pantera. Você acha que você respondeu para os garotos? Eu acho, eles entendem uma linguagem cifrada. É isso que temos que fazer. Chega de ser uns cartesianos. A gente tem que falar para eles por metáforas. Ouviram bem? Então agora ela vai responder uma coisa melhor para vocês. Como é que uma descendente de fazendeiros paulistas do café vai parar no teatro? Pois é. Isso é uma coisa que também eu perguntaria.
Eu vejo uma semelhança em coisas dos meus antepassados, que eles eram também pioneiros. Eu me sinto mais pioneira, não fui parar no teatro. Eu fui parar numa linha de frente da cultura, né? Claro. Naquelas causas impossíveis, como você lembra, você mesmo dizia, Maria Alice. Mas por que você entra nas causas impossíveis? Era aquela época de... de tudo. Tudo. Era um movimento que não volta mais. Uma década de 60 inesgotável. Onde, né? por algum Me diga uma coisa. momento, nós vivemos uma utopia. Mas para que serve a utopia? Eu dou um passo, o teatro dá 2 passos. Eu dou 2 passos, o teatro dá 4 passos. Para isso serve a utopia, para nós continuarmos caminhando. Me diga uma coisa, Maria Alice, quando é que você se descobriu atriz? É uma boa pergunta. Eu acho que foi em Portugal, com 40 anos de idade. Eu me assumi, porque eu vivia muito dividida entre eu sou professora, não, eu sou atriz. Sabe aquela coisa que a sociedade careta, se é professora, não pode ser atriz. Então decida, ou vai fazer tese de doutoramento, ou vai para uma oficina fazer o Rei da Vela, graças ao Senhor. Então eu vivia numa esquizofrenia total. O dia, e o Zé dizendo, larga a faculdade, aquilo tá uma besteira, não serve para nada, e eu não tinha coragem. Eu estava dividida entre Apolo e Dionisos, né? Se você quiser. Uhum. Aí, em Portugal, na Revolução dos Cravos, eu me permiti, era a terra dos avós. Eles estavam fazendo poesia, amando, bebendo, arrumei um namorado que fazia poesias para mim. Então eu falei, sabe de uma coisa, eu sou atriz. Legal. E larguei a faculdade. É como se fosse, assim, uma conversão ao religioso. Me diga uma coisa, o que era dar aulas de teatro na ECA USP em plena ditadura? Não deu muito para permanecer lá, né? Porque, na verdade, eu continuava amiga dos alunos, sendo escolhida para trabalhar nas peças do Cacá Rossetti, do Galizia, ou filmes do Bianchi, que fazia cinema também, lá na ECA. Eles estavam já me identificando como atriz. Eles me puxaram mais. E isso dava comissão de sindicância, porque professor não pode trabalhar de ator com os alunos. Eles queriam insistir na dicotomia. Que país, não? Tem uma frase sua assim, o fato de minha família ter sido contra o teatro me ajudou. Explica. É verdade. Porque eu acho que eu sempre fui rebelde. Eu sempre gostei dos obstáculos, um pouco aventureira mais do que aquela que é do contra. E eu identificava na minha família uma continuidade muito do lado das sinhás, das mulheres preconceituosas. Minha mãe não muito, mas sabe aquele ancestral? Aquele inconsciente coletivo da família? Então, quando eu fiz a Cesarina do Oswald de Andrade, que Zé Celso me botou no lugar da Etty Fraser, quando a gente foi para o Rio, eu vi que eu estava exorcizando a minha família, a minha tia-avó, aquelas mulheres que, na verdade, são omissas, são vagabundas, não fazem nada, ficam só contra as escravazinhas, né? E eu, então, entrei nessa de ser pioneira de uma outra dinastia. Sem perder o amor por eles. Sem perder o amor por eles. Ou odiando. Não, porque, na verdade, eu também usava esta imagem deles um pouco a mais do que eles eram. Eu já dava teatralidade neles. Entende? A teatralidade do humano é nossa. Me diga uma coisa, você sabe que eu faço parte, e nós todos temos uma grande cumplicidade sem palavras, nós fazemos parte de uma geração, por exemplo, geração de diretores de teatro.
Antunes Filho, Abujamra, Zé Celso, Amir Haddad, Augusto Boal, Ademar Guerra, falecido, Flávio Rangel. Fauzi Arap. O Fauzi Arap ainda era ator, ele veio depois dessa geração. Ah, é? É, ele começou, fez 6 peças como ator comigo antes de virar diretor. Então, o que aconteceu? Nós todos, uma geração de diretores de teatro, que hoje o Amir Haddad ainda diz assim, Abujamra, você reparou? Nós ainda somos os melhores e os mais modernos. Digo, onde é que está essa juventude para nos desrespeitar? Onde é que está essa juventude para dizer não é mais nada disso? Depois da nossa geração, a revolução ganhou a revolução mesmo. Eles não apareceu mais uma geração. Apareceu um grande diretor, um genial diretor, um maravilhoso diretor, uma média diretor, mas nunca mais apareceu uma geração de diretores. Agora talvez comece a aparecer. Mas eu queria perguntar para você de das maiores intuições de direção de teatro da América Latina. Eu queria perguntar para você de José Celso Martínez Corrêa. Fale sobre isso. Eu vejo o Zé como tendo sido um aliado, um cara, um mestre. Mestre, sinceramente, no sentido de que eu tive uma iniciação mesmo. Com Graça Senhor, por exemplo, não houve provavelmente uma direção, havia uma direção, mas não era aquela explícita direção. Fale sobre Graça Senhor, que ninguém sabe disso. Bom, Graça Senhor foi um trabalho que nós fizemos em plena ditadura, que eram textos, era uma colagem de textos da Bíblia, do Brecht, de Artaud. Isso ia sendo pesquisado, nós ficamos fechados no apartamento do Zé, na Rua Humaitá, e ali, com Borg, com Esther Góes, eu, graças a Deus, fui escolhida, fizemos assim um trabalho de construção deste pré-texto, onde justamente a personagem foi quando questionava a plateia ator, a hierarquia que podia existir nas relações. O pai, o filho, o mestre, o aluno, o padre, o penitente, o médico, o paciente, sempre com aquela autoridade, entendeu? Nós vamos iniciar os alunos, nós vamos ensinar, nós sabemos e eles não sabem. E não uma interação, uma liderança mais carismática, que é o que esses tais diretores que você fala, todos tiveram. Zé Celso, então, começou a experimentar isto, a deixar que o ator fosse ele mesmo. Nós começávamos o espetáculo com nossa carteira de identidade. Eu dizia Maria Alice Vergueiro, professora da ECA, e todo o tempo eu interagia como sendo esta figura, este protótipo. Ao mesmo tempo havia o psicológico, mas havia o épico de cada um de nós. Exigia que nós representássemos uma proposta. Uma proposta. Eu, por exemplo, estava representando os alunos da ECA. Depois tinha aquele que era filho de um motorista de praça, tinha ele, etc. Então, e o Zé Celso controlava com uma direção exemplar. O controle, como eu já te disse, era um controle mais carismático mesmo. Porque ele aproveitava muito do que você era, senão não tinha razão. Agora, eu quero que você fale aqui. Por exemplo, eu sei que o Cacá Rossé sempre trabalhou com você e tal, mas eu quero, muita gente de teatro veio aqui, muitas atrizes, atores, cenógrafos, figurinistas, teve tudo aqui, mas eles nunca falaram muito de uma personagem que para mim foi uma das coisas mais bonitas de ter conhecido e que você trabalhou profundamente com ele e que ninguém sabe nada dele. Luiz Roberto Galizia. Fala sobre ele. Maravilha, maravilha. Eu vou falar sobre ele. O Galizia revelou a mim, eu mesma, sem eu saber. Porque eu estava com o Zé Celso e Cacá fazendo muitos esses personagens extrovertidos. E cai no chão, levanta a perna. Maria Alice é mais cômica, mas, entendeu? E o Galizia descobre em mim, através do Strindberg, uma economia de gestos, um olhar, um teatro muito próximo do cinema. E ele realmente foi impedido de viver, eu não compreendo, porque era brilhante
o contato com ele. Morreu jovem demais, né? Nossa, 30 anos. Houve entre nós uma identificação muito grande. Tanto é que nós andávamos... E ele influenciou um grupo de jovens, eu me lembro muito bem, ele influenciou um grupo de jovens que realmente não partiram muito para uma continuidade dele. Considerada a dama do teatro do underground. Quem lhe deu esse dístico? Olha, eu de repente até me apossei dele, porque como eu não podia ser superstar, pelo fato de eu não gostar de televisão e de eles não gostarem de mim, então eu falei, então você é substar. E comecei a trabalhar em porões, em caves, em cabarés, literalmente em porão, né? Você lembra, nós começamos no porão da oficina. Então daí começou a ficar engraçado isso, a dama dos porões, a musa da marginália. E eu comecei a achar que era uma... Na verdade, este título me dava um troféu. Uma força, né? Uma força. Eu podia ser contrário a alguém, entendeu? Era uma provocação maravilhosa, né? Era uma provocação. E a velha dama indigna? A velha dama indigna foi um musical. E que o Brecht conta da avó dele, né? Que a avó dele, quando morreu o avô, ela começou a fazer tudo que ela tinha vontade. Antes ela só fazia comida. Você né? não viu o filme do... Vi! Daquele cenógrafo maravilhoso, que era do Planchon, ele fez a velha dama indigna. Com a Sylvie, de atriz. Exatamente. Eu tenho até a foto dela. Ela descobriu a escada rolante, descobriu o perfume, descobriu a puta, né? E ao mesmo tempo ela não mudava de imagem. Nada. Ela era aquela velhinha, muito interessante o tema, né? Ele era realmente muito, muito bonito. Como é que você faz para sobreviver só de teatro? Bom, eu não sobrevivo de teatro. Eu vivo de teatro, mas sobrevivo com a grana daqueles antepassados que eu exorcizei. Uhum. Mas agora você foi contratada pela Globo, não foi? Não fui, menino. Mas eu li no jornal Não, que me te convidaram. descobriram. Não, me convidaram para fazer uma Acharam novela. você uma revelação. Aliás, o Lima Duarte ganhou um prêmio de revelação 50 anos depois de carreira. Eu trabalhei com o Lima recentemente, mas foi num filme chamado A Topografia de um Desnudo, dirigido pela Terezinha Aguiar. Chileno genial. Exatamente. Olha, esse autor chileno tudo. é de uma beleza maravilhosa. Fala daqueles mendigos dos começos dos anos 60. Quando é que vai sair esse filme? Esse filme acabou de ser rodado. 5 anos. Eu acredito que menos, porque Terezinha Aguiar atesta. Eu faço uma mendiga, catadora de lixo e meio puta nas horas vagas. Meu Deus do céu. A que ponto chegamos? Talvez a mais respeitada e irregular das carreiras. Por quê? Agora, tem uma coisa que eu adoraria fazer, mas você colocou a Marília Gabriela na minha frente. A senhora Macbeth. Essa eu teria vontade muito de fazer. Eu acho que eu não fui ver de inveja, mas eu ainda vou. Dá um abraço aqui, que a única coisa falsa desse programa é esse abraço, viu, meu amor? Deixa eu levantar, Deixo. porque eu estou com um problema de próstatas no joelho. É prótese, Maria. Ah, é prótese. Tchau, meu Agora querido. vamos fotografar. Toda vez que se inaugura um palco, os deuses do teatro ficam contentes e festejam. Não porque ganharam um novo templo, são deuses humildes, não querem ser adorados nem gostam, mas porque sabem que assim os homens ao redor serão mais felizes. Terão ali a oportunidade rara de assistir à própria grandeza, de ver espelhada ali a sua própria grandeza. Ali serão vividas grandes amizades e amores. Ali
todos trabalharão juntos, criando acontecimentos que jamais ocorreriam sem o palco. O palco sabe que não é apenas tábuas no chão, que é um gerador de significados. Ali é o lugar onde a imaginação ficará livre, sendo a imaginação o único campo em que um homem é realmente livre. Ali serão discutidos os problemas da comunidade, porque o palco sempre foi a melhor tribuna. Ali, homens diante de homens falarão de sua alma, discutirão e compartilharão alegrias e tristezas, como se fossem um só. Trabalharão alegremente por um mundo melhor, mais solidário. Inaugurar um teatro é criar uma ilha de liberdade, de lucidez, de solidariedade. Nada une mais as pessoas do que o teatro. Não é somente um local de diversão, é isso também, mas principalmente é um lugar de reflexão, de descoberta, da revolução e do encontro com o outro. Ai de mim, míseros restos, meu Deus do céu, provocações ainda, hein? Essa espada em cima da cabeça da gente, vocês sempre querendo que seja uma janela aberta para o mundo. Não é uma janela aberta para o mundo, é um periscópio sobre o oceano do social. Quem nós temos aqui hoje? Um cientista social, formado pela USP. Universidade de São Paulo. Tinha tudo para sair de lá um acadêmico, mas não. Saiu de lá para ser uma espécie de ave rara numa gaiola, cujos pássaros, em geral, cantam em coro uma mesma música. Uma música pobre, mas muito afinada. Ele saiu de lá para a crônica esportiva. E como era de se esperar, colecionou rapidamente inimigos dentro da própria gaiola, e principalmente entre os dirigentes do futebol, mais conhecidos por cartolas. Tanto que foi o único jornalista esportivo deste país para quem o então presidente da FIFA, João Havelange, negou uma credencial para cobrir a Copa do Mundo. Ele é Juca Kfouri. Então, Juca Kfouri, vamos lá. Ouve essa frase. Minha briga é para que o futebol seja representado por quem de direito e não por essa canalha que está aí. Essa frase é sua. Você quer, por gentileza provocativa, nos dizer quem é essa canalha? Olha, avô, essa canalha é essa canalha que está aí, e eu te conto um pequeno episódio só para exemplificar quem é essa canalha. No período em que houve a CPI do futebol no Senado, o senador que foi o relator e fez um brilhante relatório, o senador lá de Santa Catarina, Geraldo Altoff, um dia me pediu para que eu fosse a Brasília ter uma conversa com ele. A CPI já estava andando há uns 6 meses. Ele virou-se para mim, quando eu cheguei lá, e falou, olha, meu filho, eu tenho uma coisa a lhe dizer. Às vezes, lá em Santa Catarina, caía nas minhas mãos alguma coisa escrita por você, ou eu ouvia você, via você na televisão, e eu dizia para minha mulher, esse rapaz é valoroso, tem coragem, é até inteligente, mas ele é muito obcecado. Parece que não existe ninguém bom entre os dirigentes de futebol. E em nenhuma área de atividade do mundo as coisas são assim. Eu falei, sei, senador, e aí? Eu falei assim, pois é, eu estou aqui há 6 meses cuidando dessa CPI, procurando um dirigente para apresentar como exemplo, e não acho. Eu virei para ele e falei, senador, bem-vindo ao clube dos obcecados.
E é isso, Abu Janra, porque o futebol brasileiro foi tomado por uma gente da pior espécie, que só faz explorar os clubes brasileiros, quase todos em situação pré-falimentar, enquanto eles, cartolas, estão cada vez mais opulentamente ricos, sendo que, em regra, não eram profissionais bem-sucedidos nas suas atividades privadas. E fizeram dos clubes de futebol o seu meio de vida. E impedem que o futebol seja tratado no Brasil como é tratado na Inglaterra, na Itália, na Espanha, profissionalmente. Este grande negócio que é o futebol. Você está falando do futebol ou você está falando de todos os momentos de outras coisas brasileiras? Falar do futebol brasileiro, alguém já cunhou esta frase, não é minha, né? O futebol imita a vida e vice-versa. Eu te diria que se há um país em que isso se dá com absoluta clareza, este país é o Brasil. Nós, na verdade, temos uma elite predadora, né? Que prefere viver em carros blindados, em torres blindadas, né? Incapaz de ceder os anéis, né? Sem se dar conta que é inevitável que perca os dedos. Porque Me diga uma coisa, você se considera o grande moralista da crítica do futebol brasileiro? Não. Não, até porque é o seguinte, quer dizer, eu acho que a gente tem que estabelecer uma diferença muito clara entre ser defensor da moral, né, e dos bons costumes e ser moralista. O problema do futebol no Brasil, do esporte brasileiro, não é ser dominado por gente conservadora, tá? Porque eu acho até que a humanidade deve muito, em alguns momentos, ao pensamento conservador. Mas é uma gente extremamente reacionária, absolutamente avessa a qualquer tipo de mudança e, pior ainda, extremamente corrompida e corruptora, que coopta até setores da própria imprensa, que vive promiscuamente com essa gente. Quanto por cento da imprensa compactua com essa canalha? 90%, 95%? Eu te diria que uns 85%. Sabe, vou contar uma coisa engraçada para você. Quando jovem, todos nós, quando jovens, jogávamos futebol. Claro. E eu joguei no juvenil do Internacional. E joguei também pelo Exército quando eu fiz 18 anos de idade. E ao meu lado tinha um jogador que te mudaram de posição porque eu era melhor que ele. Oreco. Não é possível. Eu também acho que não é possível. Não é Oreco, possível. lateral Oreco esquerdo, depois veio jogar no veio pro Corinthians, depois foi reserva do foi Newton Santos na foi Copa. Campeão Isso, campeão mundial. Na Copa. Maravilhoso. E aí tinha o Nick e tal, etc. Agora, o curioso é que naquela época não tinha assim uma noção de uma possibilidade fantástica de milhões de dólares como se tem, Profissional, né? Incrível, né? Agora, me diga uma coisa, Juca Kfouri, você que está ficando milionário, diga para nós, Longe. quem é que paga os cronistas? As federações, os clubes ou outros interesses? Eu te diria o seguinte, os da raia miúda, com muita frequência estão em folha de pagamento de clube, de federação, às vezes se vende por ticket de restaurante ou por uma passagem para ir para a Copa do Mundo com estadia paga pela CBF. É muito frequente, infelizmente, que isso aconteça. Até um caso famoso de um jornalista que no seu processo na Justiça Trabalhista, a empresa alega, não, mas ele sempre viajou convidado pela CBF e tudo. Então, bom, mas... Essa história aí me interessaria mais, dá para você aprofundar? Aprofundo. Quem é um jornalista do estado de Minas, chamado Jairci Carvalho, um companheiro dele foi demitido e este companheiro pediu equiparação salarial ao Jairci Carvalho porque fazia mais ou menos o mesmo tipo de cobertura. E o jornal Estado de Minas se defendeu. Ao se defender, disse que não cabia a comparação, porque o reclamante viajava com tudo pago pelo jornal, ao passo que Jairci Carvalho, que é assim com o Ricardo Teixeira, viajava com tudo pago pela CBF. E eu nunca tinha visto alguém confessar na justiça um crime deste porte, né? Um crime ético dessa grandeza. Bom, agora, a raia mais maior, essa hoje tem os grandes patrocinadores, inclusive os da CBF, né? Para, aí sim, transformá-los em milionários mercadores. Ou de seja, anúncio. a ética não existe. A ética, como diz Eurico Miranda, é coisa de filósofo, né? Coisa de ética, tá uma palavra complicada hoje em dia, né?
É preciso falar ética e cuspir, né? E... Já que você sabe das coisas e é um provocador nato, comente esta frase do teatrólogo francês Jean Giraudoux. A imprensa esportiva é o único meio que temos para conservar no homem o que ele tem de mais primitivo. De certa maneira é isso mesmo, né? Quer dizer, já houve quem comparasse o grito de gol, né, ao grito primal, né? Eu acho que faz todo sentido. Ao mesmo tempo, você tem, né, uma frase, por exemplo, como do Albert Camus, né, que diz que as melhores lições de moral que ele aprendeu na vida, aprendeu num campo de futebol. Ele que foi goleiro, né, na Argélia. E é curioso, Abujanra, se você pegar a experiência do Zidane, um franco-argelino, e pegar o Camus, outro franco-argelino, cuja tese sobre o suicídio é alguma coisa das mais interessantes que eu já vi alguém escrever a respeito do tema, e olhar para o Zidane como um gesto de suicídio naquela cabeçada, como alguém que dá um basta à hipocrisia e diz, chega, isto aqui não faz o menor sentido, eu estou a 5 minutos de parar na glória, de eventualmente parar até ser o campeão do mundo, mas isso não tem a menor importância. Eu acho que revela todas as facetas e a riqueza que um jogo de futebol pode proporcionar. Mas depois tem uma coisa assim, o Camus, por exemplo, ele dizia quando a coisa da Argélia estava fervendo lá e as pessoas todas procuravam por ele para saber sobre a mãe dele, era pela Argélia Livre. Isso. E ninguém queria dar a liberdade para os argelinos. E ele disse uma frase interessante assim, entre a justiça e a minha mãe, eu prefiro a minha mãe. E o Zidane, hoje a Maria Alice Vergueiro comentando aqui, se é o homem que ela queria conhecer, porque realmente ele criou uma mitologia maravilhosa. Ah, que legal que ela tenha dito isso, bem, porque eu acho também, e fica uma coisa assim aparentemente meio heróica, né, você falar, mas como? Porque qual é o senso comum? Mas como um jogador, numa decisão de Copa do Mundo, experiente, né, faz um gesto translocado como esse, deixa seus companheiros com um a menos, às vésperas de bater pênalti, ele que é um exímio batedor de pênalti. Se você quiser reduzir as coisas à mera competição dentro das 4 linhas... Você compreenderia o homem. É claro. Não dá para compreender o homem. O mundo está mal. Está mal. A humanidade está mal. Está acontecendo muita coisa aqui no mundo que no meu tempo de juventude não acontecia. Ontem não se tinha nada, não se falava nada, era tudo encoberto. Hoje os meios de comunicação trazem isso tudo pra gente. Então o mundo não mudou nada, nada. Agora, você faria negócios com algum magnata russo? Em hipótese alguma. Por quê? Em hipótese alguma. Porque você está pensando no magnata russo que fez negócio aqui no Corinthians. É um magnata russo que se beneficiou de uma privatização. Da grande máfia russa hoje. Opa! De uma privatização que a nossa é coisa de freira, perto do que se fez na velha União Soviética, não é? E que virou um mafioso de mandar matar. O jornalista americano que fez o perfil dele, a biografia dele, o poderoso chefão do Kremlin, estamos falando de Boris Berezovsky, foi morto na porta da sucursal que ele dirigia em Moscou, da revista Forbes, com 4 tiros. Então logo a biografia foi publicada. E conte uma coisa, o que o Alberto do Alibe ganhou com isso? Essa é uma pergunta que a Polícia Federal está fazendo. Como está fazendo também, por que o Boris Berezovsky tinha a cópia do passaporte do Alberto do Alibe em sua pasta. Né? Aí é que nós entramos na coisa na medida em que os clubes não são geridos feito empresas, a transparência dos negócios é nenhuma. Né? Então, você se permite sempre suspeitar que pelo menos uma boa comissão, né? E da sua intuição, não a ciência. Uma boa comissão. Putz, complicado. Você foi cotado para ser secretário de esportes do Maluf. Maluf teve, quando ele se elegeu prefeito, ele convidou a mim para ser secretário de esportes, o Rodolfo Konder para ser secretário da cultura.
porque tinha havido aquela carta a São Paulo em que se estabelecia que dentro do momento democrático que o país vivia, não cabia mais você estabelecer que os eleitores de um lado são cancerosos, os eleitores do outro lado são virtuosos, né? E ele espertamente tentou se aproveitar disso como se fosse um manifesto pró-Maluf. E aí fez o gesto do convite e eu dei uma gargalhada. Você tinha esse poder para ser o secretário de esporte? O Abujamra, eu acho que eu seria um péssimo secretário de esportes. Por quê? Porque eu acho o seguinte, quer dizer, eu acho que de duas uma, ou você tem uma baita vocação para coisa pública, né? E um estômago para aguentar coisas que o temperamento da gente e a cabeça da gente normalmente não aguentam, né? De fazer alianças, de fazer jogadas, ou então você vira um elefante numa loja de louças. E tanto quando... Bom, com o Maluf eu nem cogitei da hipótese, né? Com o Fernando Henrique eu também não cogitei. Mas o Fernando Henrique usou um argumento... Eu falei para ele, professor, não tenho a menor vontade de morar em Brasília. Ele falou assim, e você acha que a Ruth tem? Eu falei, não, ela não, mas o senhor muita, né? Então, ele deu uma gargalhada. Eu falei... Passariam por cima de mim, o Abujamra, como passaram por cima do Zico, que é muito mais importante, né? Como passaram por cima de todos os anteriores até o Pelé. E foi daí que surgiu a ideia do Pelé. Assim, bote o Pelé, porque por cima do Pelé, João Avelange não passa, Ricardo Teixeira não passa. Porque se puser você, a mim, as pessoas deste porte, num lugar desse, e o Avelange quiser falar com o presidente... Ele não passa por você, ele vai direto no presidente. Claro. Agora, tendo o Pelé, falar o quê sobre esporte? Primeiro passa aqui. Como é que os outros cientistas sociais veem o cientista social Juca Kfouri? Olha, você sabe que das coisas mais gostosas que eu já ouvi é de um cientista social que eu respeito muito nesse país, chamado Gabriel Con, que um dia me disse, Juca, eu não acredito em sociólogo no Brasil que não tenha os fundilhos das calças puídos pelas arquibancadas. Ah, que maravilha. E a pura verdade. Senhores, esses 4 ou 6 ou 10 que assistem o programa, ex-militante da ALN, do Partido Comunista, ex-editor da revista Playboy. Como é que você conciliou ética comunista com as mulheres peladas? Bem, uma que quando eu assumi a Playboy, em 91, digamos que a ética comunista já era muito diferente desta ética comunista que você Você pensou. já tinha purgado. Sim, o muro de Berlim já tinha caído. Aí é outra história, né, Abujamra? Eu digo, certas coisas não são nem mais ideológicas, né? São fruto de mera observação. Quer dizer, quando eu vi cair o muro de Berlim, ninguém da Berlim Ocidental queria ir para Berlim Oriental. E todo mundo da Berlim Oriental queria ir para Berlim Ocidental. Eu falei, tem alguma coisa errada nas minhas crenças, né? Então, isso já me abalou bastante. Mas você tinha um stalinismo antes, então? Pois é, tinha aquele velho stalinismo. Eu nunca fui stalinista. Eu sempre fui muito mais, digamos assim, gramsciano. Fiz parte de uma ala aqui do PCB em São Paulo que era absolutamente pró-democracia, que denunciou a invasão de Praga, né? Mas... Juca Kfouri, você foi preso pela ditadura? Fui, no dia 7 para o dia 8 de setembro de 71. Foi torturado? Não propriamente torturado, porque o que se torturava naquela época era tão grande que eu não posso dizer que tenha sido torturado. Eu levei um tapa na cara e fui ameaçado, e ameaçavam minha mulher, um companheiro nosso era torturado e eu ouvia os berros dele ali na rua Tutóia, no toicode da Tutóia. E este cidadão, este pequeno tenente que me... Digo tenente porque usava um cabelinho rente a militar, com uma pimentinha de choque na frente, dizia para mim assim, sua mulher já viu o seu amigo nu? E eu disse, não. Você vai ver já, e vai fazer um servicinho nele para acalmá-lo. E nessa hora eu bati na mesa e falei assim, vocês não têm nada contra mim, enquanto não tiver, eu exijo ser tratado feito um cidadão. Então ele levantou, me deu um tapa
Me diz, vocês são engraçados, que vocês entram na dança e depois não querem dançar, entram na música dos comunistas. Aí ele acalmou, eu acalmei também, continuou. Conte uma coisa. Um tapa na cara. Tapa na cara. É uma coisa de uma... É como te deixar nu praticamente, não é? Tapa na cara, cuspida no rosto, né? E o clima, né, Abu Janra, permanente. E achando que estava salvando o país. Acho que eles não achavam nada, né? Além do tapa no seu rosto, tem algum outro grande feito militar da história que o comove? Claro, a Revolução Russa me comove, se é que você possa chamar de um feito militar. E, evidentemente, me comove a derrota da Alemanha nazista, né, pelos aliados. Evidentemente, me comove também. Em que sentido que te comove? Me comove em termos daquilo que aquela vitória impediu que acontecesse, certamente com a minha geração, com a tua mais ainda. Está quase chegando de novo isso, tem que ter cuidado, né? Se você quiser esquecer o passado, ele volta. É bom, e vindo lá de cima, né? Agora, veja bem, você agora, digamos que você teve um momento na sua vida, eu acho que não, você sempre teve coragem de falar tudo, mas teve um momento que você gostaria de falar alguma coisa que você não conseguiu falar. Como esse programa Ninguém Vê Mesmo, você olha para aquela câmera e fala tudo que você quiser falar com a liberdade que você quiser. Olha, Abu Janra, eu vou te falar uma coisa, se há alguma coisa que me satisfaz na atual fase da minha vida profissional, é que eu só faço coisas de que eu gosto e com absoluta liberdade. Ninguém dá palpite no que eu faço na Rádio CBN, no que eu faço no meu blog do UOL, nas minhas colunas na Folha de São Paulo e nos programas de que participo da ESPN Brasil. Eu diria que isto é até alguma coisa que me surpreende, porque eu não supunha que fosse viver tão intensamente isso. Poder dizer, eu só trabalho onde eu me sinto bem, eu só trabalho onde eu tenho absoluta liberdade. E ninguém me obriga a fazer merchandising. Então me dá um abraço aqui, que a única enorme. Coisa falsa desse programa é o abraço. Mas o abraço aqui não e é você é falso. alto, você é forte. Todavia, prossigamos. Seja de que maneira for, saiamos a campo para a luta, lutemos então. Não vimos já como a crença removeu montanhas? Não basta então termos descoberto que alguma coisa está sendo ocultada? Essa cortina que nos oculta isto e aquilo, é preciso arrancá-la.